Fala galera, muito bem-vindo aí a mais uma live aqui, professor Palomares, juntamente com o Dr. Gabriel Tomassetti, um amigaço meu aí, um doutor super competente, que milita muito na área do direito do consumidor, que defende os vulneráveis no YouTube. E aqui a gente vai estar fazendo lives diretamente, né, com profissionais. Aqui a área mais voltada para a prática do direito, né? E já lá a questão da prática, né, no direito do consumidor. Grande Tomassetti, meu amigão. E aí, na paz? Tranquilo, Palomares, tudo jóia, meu cara? Ah, 100%. eu não estou conseguindo te ouvir. Você está conseguindo me ouvir? Tô te ouvindo bem. Eu acho que nós estamos. Acho que eu tenho que virar. Eu que viro o celular ou é você que deve virar? Ah, agora sim. Acho que sou eu que tenho que virar. Peraí. É, tem que ser em pé, né? Aí sim. Beleza. Bloqueei aqui agora. E aí, meu amigo? Tudo bem, Vamos Palomares? Tranquilo? aguardar o pessoal Jóia. entrar aí, ver a galera, que a gente tem um assunto muito importante para abordar hoje, né, sobre a medida que a ANEEL tomou aí em face da situação que nós estamos vivenciando aí, da quarentena, né, proveniente do Sim. coronavírus, questão de preservar a saúde, né, de todos nós. Então, a gente tem bastante coisa a ser falada aqui hoje nessa live. Vamos falar da questão do direito do consumidor em si. Tem muita gente que, por ingenuidade, para não dizer outras palavras, né, tem imaginado que não vai ter que pagar mais, nem conta de energia, nem conta de água, nem conta de banco, financiamento agora ficou de graça. Então, tem uma galera aí que está tendo um entendimento deturpado da situação calamitosa que nós estamos vivendo, das atitudes governamentais no sentido de diminuir os impactos econômicos nas relações de consumo, nas relações empresariais, nas relações tributárias. Então, eu acredito que é muito importante a gente trabalhar com lucidez, com informações de profissionais que trabalham há mais de décadas nesses segmentos do direito, de professores, né? Essa aqui, salvo engano, já é minha terceira ou quarta live nessa época de quarentena, justamente abordando pontos de forma, vamos dizer assim, pontuais na questão dos direitos que nós temos, daquilo que está por vir, né? Que é um mistério para todos, e que a gente consegue projetar ou fazer uma projeção minimamente do que possa acontecer e tentar esclarecer de forma clara, didática, para que ninguém saia com interpretações equivocadas das medidas governamentais e das situações decorrentes aí do nosso momento de calamidade que estamos vivendo, né? É novo para mim, acredito que seja novo para você também, mas seja para o bem de todos. Então, só fazendo uma pequena apresentação, Gabriel, se você quiser, eu te apresento e aí você me apresenta. Fechou. Vou passar a bola aí para você, faz aí a introdução e a gente começa a nossa live, então. Manda bala. Fechou. Gente, o Palomares é um grande amigo, ele é um grande articulador aí para que os presidentes de comissões de defesa do consumidor da OAB, isso há anos atrás, para que eles se reunissem e a partir dali fizéssemos posso chamar de um movimento, né, Palomares, em relação aí à defesa do consumidor a nível nacional. Então, o Palomares foi idealizador da campanha chamada Mero Aborrecimento Tem Valor, uma campanha que tomou proporção nacional por meio do Conselho Federal da OAB, e esse termo passou a ser muito repetido por nós, advogados, posteriormente a essa campanha. Então, é uma satisfação muito grande estar dialogando com o Palomares, pela capacidade que ele tem, pela visão bastante razoável, muito lúcida, pensando no futuro, pensando especialmente no equilíbrio das relações de consumo, né? Nós, advogados da área consumerista, Palomares, às vezes a gente é taxado como defende o consumidor cegamente, de forma alguma, né? Nós temos muita razoabilidade, a gente tem muito equilíbrio. Palomares é professor, da aula no Mato Grosso, foi quem promoveu diversos encontros com pessoas de fora, sempre levando para o estado do Mato Grosso temas atuais
né, pessoas que realmente levam conhecimento teórico aliado à atuação, né, na prática, isso é muito importante. Então, é muito interessante que vocês, eu vi que entrou muita gente também aqui de Rondônia, que vocês conheçam o professor para saber que a gente está batendo papo com um grande especialista da área. Legal. E obrigado aí pela apresentação. E o Gabriel, advogado aí, que dispensa comentários do sucesso que ele tem aí em Rondônia, né? Um irmão aqui do estado, né? Nossos estados são irmãos. Ele trabalha muito com a pegada coletiva, né? Trabalha em muitas ações públicas, né? Aí defendendo vulneráveis. Milita muito também com o direito condominial, que a gente sabe daqui, tem super sucesso como profissional, estabelecido, milita há mais de uma década. Nós nos conhecemos nessa militância pela OAB, assim como os demais colegas espalhados no Brasil todo, imbuídos com a causa, não só consumerista, né? Mas em si, aquela causa que busca trazer equilíbrios para relações que já nascem desequilibradas. Sendo uma delas a relação de consumo, a outra dela uma relação tributária, né? Até a própria relação condominial, muitas vezes, relação do condomínio com o condômino. Então, é bem interessante essa, vamos dizer assim, miscigenação de valores e de matérias de direito que nós temos nesse seleto grupo de profissionais. Além disso, o Gabriel Tomasetti, ele também foi idealizador da campanha da publicidade infantil, que também foi encampado pelo Conselho Federal da OAB, né, que sofreu severas críticas do mercado, mas que em si procurava, com certeza, a conscientização de toda a sociedade brasileira quanto à questão das mensagens publicitárias ofensivas, né, ou até mesmo abusivas, enganosas, para esses nossos entes vulneráveis ou hipervulneráveis, que são nossas crianças e adolescentes. Uma campanha de conteúdo humano ímpar, do qual eu rubriquei embaixo dela para que ela tomasse proporções nacionais e que surgiu dessa mente brilhante que a gente vai poder dialogar hoje aí sobre a questão da ANEEL. Então eu vou novamente passar a palavra aí para o meu coordenador maior dessa live, para que ele comece aí os trabalhos, enfim, sobre a questão aí da Covid-19 e as medidas temporárias da ANEEL para garantir a segurança de consumidores e funcionários na distribuição de energia elétrica. Com você, Sete. Palomares, é interessante a gente contextualizar que, apesar de a gente ter um tema extremamente atual, que são essas medidas da ANEEL, nosso foco sempre foi a defesa de situações, vamos dizer assim, de demandas que requerem um cuidado maior, uma sensibilidade maior da sociedade, especialmente na função que ocupamos em relação a cargos, seja na presidência do Conselho Estadual de Defesa do Consumidor, seja na OAB, quando estivemos, de devolver esse papel que realmente temos enquanto instituições. Então, a energia elétrica é um serviço público, um dos mais essenciais, se não mais essencial hoje. Hoje é impossível pensar em alguém vivendo sem energia elétrica. Então, dentro de casa, para ligar a geladeira, para carregar o celular, para você poder ter ali o ventilador ou o ar-condicionado, você precisa da energia elétrica. É impossível pensar viver na energia elétrica, sobretudo nas cidades. Não desmerecendo os amigos que moram em uma região mais fresca, né? Mas, por exemplo, eu estou falando de Cuiabá, Mato Grosso. É impossível, chega a ser desumano, né? Indigno você não poder ter um ar-condicionado. A gente sabe que não é a realidade de muitas das famílias, mas é uma situação que aqui em Cuiabá, por exemplo, até os pontos de ônibus têm ar-condicionado. Tá? Os ônibus, na sua grande maioria, têm ar-condicionado. Todos os ambientes, praticamente, que funcionam no período diurno, têm ar-condicionado. Então, é realmente de extremada importância a questão da energia elétrica aqui. Por isso, ser considerado um serviço essencial, né, dona Sérgio? Exatamente, Palomares. E pensando nisso, né, nós estamos já atentos aqui. Em 2015, nós ajuizamos uma ação civil pública muito interessante, que ela pede, e ela continua em tramitação,
o funcionamento adequado do serviço de energia elétrica. Então, aqui em Rondônia, a frequência de quedas e apagões, ela é enorme, né? A gente costuma brincar, né, se o cachorro faz xixi no poste, acaba a energia. Então, não precisa de um temporal, de uma chuva para acabar a energia aqui em Rondônia. Então, nós ajuizamos essa ação e nós conseguimos conquistar, Palomares, a gente dividiu isso à época, debatemos lá no grupo, a gente conquistou uma liminar para parar os apagões aqui no estado de Rondônia. E, de igual forma, atuamos também com rapidez no ano passado contra o aumento abusivo que teve, né, de até 27,5%, um aumento repentino, totalmente desleal que aconteceu aqui no estado de Rondônia. Então é interessante a gente trocar essa ideia para todos saberem que o foco, né, sendo uma relação de consumo e sendo o serviço público, né, que as empresas elas estão prestando como concessionárias de serviço público. Então nós temos que atentar para o princípio da dignidade da pessoa humana. E aí tu tocou que é indigno, né, um morador de Cuiabá, assim como morador de Porto Velho e dos demais estados também, embora não tão quentes, é indigno viver sem energia elétrica. E aí a gente lembra lá que é fundamento da nossa República, está lá no artigo 1º da Constituição Federal, a dignidade da pessoa humana. Então, o que a ANEEL fez não é nada de extraordinário, né, porque é impossível viver sem energia elétrica, está garantindo ali a dignidade. Eu estou vendo aí, Palomares, está entrando uns grandes amigos nossos, né, monstros aí, né, o Cássio, Dessaune entrou, olha aí que satisfação grande, nós temos aqui o Dr. Dessaune no grupo, doutora Mônica, uma galera aqui, Fábio, dá um oi para todo mundo, e vou interromper aqui rapidamente a minha fala, falar um pouquinho do... Olha aí o Cássio fazendo graça, essa live vai cair de tanto peso, cara, contigo aqui, e depois que entrou o Dessaune, eu achei interessante a gente falar do Dessaune, né, o Dessaune, para quem está acompanhando, sobretudo para quem é da área do direito, ele é o autor da tese Desvio Produtivo do Consumidor, uma tese fantástica que os tribunais do país, a grande maioria, está recepcionando muito bem, já foi mencionado, a teoria dele já foi mencionada em decisões do STJ, já foi notícia nacional diversas vezes, então é uma satisfação gigantesca aí o Dessaune estar nos prestigiando aí, é um grande parceiro, consumerista, amigão nosso. Então, gente, retomando ao tema a questão da questão da dignidade da pessoa humana. Por ser um serviço público essencial, está lá no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, ele deve ser contínuo, né, não haver nenhuma interrupção. Tá? Então, tem que pagar? Tem que pagar. Claro, tem que pagar. Mas e aí? E quem não tem condições? Vai ficar sem ou seria razoável o Estado estar ali estendendo a mão nesse momento, sobretudo diante dessa pandemia que estamos vivenciando? Então, eu penso que esse é o principal, esse é o cerne da nossa discussão. Quero trazer aqui também a lembrança de que a gente já viu, professor Palomares, diversas decisões do STJ determinando a continuidade do fornecimento de energia elétrica para pessoas que não conseguiam pagar, mas que por razões diversas, né, a gente já viu o caso de pessoas doentes, pessoas que realmente têm que comprovar, obviamente, a boa-fé, a gente jamais seria responsável, né, de cogitar qualquer tese que incentivasse a inadimplência, mas é interessante a gente lembrar disso, que o judiciário já trilhou nesse caminho e já considera aí um serviço essencial nessa linha. Vamos lá. Então, primeiro eu quero agradecer aí a presença de todos, bacana, estou vendo muito aluno meu aí, obrigado pelo carinho, estou vendo aí meu grande mestre, Marcos Dessaune, no qual eu tive a possibilidade de beber da fonte em 2011, quando do primeiro livro dele, Desvio Produtivo do Consumidor. Depois nós nos encontramos em várias oportunidades aí no Brasil todo, palestrando conjuntamente, no qual me enche de orgulho poder palestrar numa fera dessa. Eu falando sobre o mero aborrecimento, tem valor, e ele falando sobre o desvio produtivo do consumidor, a sua teoria aprofundada. Aqui a gente tem presente o Dr. Cássio, que é um grande advogado, no qual eu comunguei uma live também essa semana que passou, sobre precificação e como cobrar os seus honorários de advogados no início da carreira ou até mesmo com experiência. A gente tem aí essa live disponível lá no Instagram do Dr. Cássio Drummond, né? Então é bem bacana. O Cássio está falando que meu áudio está ruim. Melhorou, Cássio? Bom, vamos
pouquinho mais próximo, então, aqui da câmera, para ver se melhora para vocês. O Tomasetti tocou no assunto e eu vou tentar abordar um pouco de forma didática por conta da minha formação na docência. O serviço essencial, por exemplo, a energia elétrica, ela é dever do Estado, está lá na nossa Constituição Federal. É um tipo de serviço, né, e produto também, porque ela é um mix, né, energia elétrica é serviço e produto junto. Então, ela decorre de pontos estratégicos para a defesa da própria soberania da nação, então tem interesse público nesses serviços e nesses produtos. Tá? Em razão de ser dever do Estado, o Estado, no Brasil, nós adotamos um sistema econômico misto em que há a possibilidade de que o Estado passe para a iniciativa privada suas responsabilidades, como no caso da energia elétrica, o dever dele de promover a universalização da energia elétrica para todos, ele faz mediante concessão ou permissão. Tá? Então, essa concessão ela é precedida de um contrato para fins de direito administrativo, do qual eu sou professor, então eu ensino isso em sala de aula, que essa concessão ela é precedida de um contrato administrativo, que também existe uma lei que vai regular este contrato, que é a Lei 8666, que é a Lei das Licitações, tudo bem? Então, a gente tem aí dever do Estado com a energia elétrica, ele pega a esse dever e ou ele não deu conta do recado, ou ele deu conta do recado, mas ele também viu a possibilidade da iniciativa privada poder explorar esse segmento que é dever dele com maior maestria, com uma maior qualidade, ele passa, então, a firmar um contrato com a iniciativa privada, e este contrato é precedido de um procedimento administrativo denominado licitação. Legal. Então, a gente já sabe que a Energisa, para poder explorar o mercado de consumo da energia elétrica, ela negociou diretamente com o Estado brasileiro. Então, ela tem, através da concessão, o poder de poder explorar este mercado de consumo. E como é uma iniciativa privada, todo o fim da iniciativa privada, em regra, é a obtenção de lucro. Tá? Então, ela vai querer ter lucro com essa atividade, mas este lucro ele não pode ser desarrazoado. Okay? Este lucro que vai vir pela iniciativa privada, né, aí da Energisa, ele vai ter que sofrer algum tipo de limitação, né? Uma limitação para que não haja um desequilíbrio, para que não haja até mesmo cobranças exacerbadas em decorrência da natureza fundamental, essencial desses serviços que são cobrados pela iniciativa privada. Então, o Estado tem um papel a ser exercido, só um momento, Gabriel, estou falando que não está dando para ouvir o que estou falando. Vamos ver se vai melhorar. Aqui atrás. E aí, melhorou? O pessoal pode ir falando aí se melhorou, tá? Bom, aí nós temos a situação de que, para fazer essa regulação toda de mercado, né, nós temos que ter uma agência reguladora. Essa agência reguladora, ela está inserida no âmbito da administração pública indireta. Então, ela goza de algumas autonomias em face do poder da União, né, do poder da administração pública direta, dos entes. Então, o que acontece? A ANEEL é essa autarquia responsável por fazer a regulação do mercado, a fiscalização e a regulação. Então, peraí. Vamos ver se melhorou, rapaziada. Melhorou o áudio? Pode ser a qualidade da internet, tá? Então, vamos lá. A ANEEL, ela tem poder normativo e ela tem poder sancionador em face das empresas que exploram este mercado de energia elétrica. Então, neste momento que nós estamos vivenciando no país, de calamidade pública, né, este momento que nós estamos vivendo no país, em que nós estamos sendo obrigados a ficar em nossas casas, nós estamos sendo obrigados a parar a nossa produção econômica, a nossa atividade laboral diretamente, isso afeta a economia como um todo. Seria óbvio que o Estado brasileiro, através dessa autarquia, ela deveria, obviamente, fazer o quê? Fazer uma política
no sentido de salvaguardar os vulneráveis, porque todos nós somos vulneráveis em face da prestação desse serviço, salvaguardar o mínimo de dignidade, ou seja, a continuidade desse serviço, conforme o artigo já citado pelo Gabriel Tomassetti aqui, que consta no Código de Defesa do Consumidor, e também, obviamente, fazer jus a toda a Constituição Federal, que é voltada para um direito social, no sentido de se garantir o mínimo de dignidade para todos da sociedade. Então, a gente fala da cláusula geral da dignidade da pessoa humana, que vai do artigo 1º ao artigo 7º dessa Constituição. Então, feito esse apanhado, só para entender por que não foi o Congresso Nacional que fez essa política, por que não foi o presidente da República que fez isso e foi uma autarquia, é porque não compete ao presidente nem ao Congresso Nacional, vai competir, obviamente, a esta autarquia, que é a ANEEL. Então, ela tem a legitimidade de poder expedir essas normas, porque possui, por delegação, poder normativo. Tudo bem? Vai lá, Gabriel, agora contigo. Show de bola, Palomares. Extremamente didático. Esse é o professor, nosso ídolo. É o seguinte, acrescentando também a lei de concessões, no artigo 6º, eu acho bastante interessante, e nós temos usado muito, Palomares, essa fundamentação quando estamos questionando aqui o contrato com a Energisa, e aí no Mato Grosso também é. A concessão, e o artigo 6º, ele diz o seguinte, que a concessão ela pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, né, conforme estabelecido em lei e tal. E o serviço adequado é aquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. E aqui eu faço o gancho quando fala da modicidade das tarifas, e aí na sua fala você já contemplou isso, Palomares, no sentido de que o lucro não pode ser exacerbado. Né? A gente sabe que, infelizmente, não é o que acontece na prática, e muito menos a cortesia na prestação. A forma que a concessionária vem agindo, no sentido de fazer negativações em um prazo extremamente curto, fazer ameaça de corte com poucos dias após o vencimento, tudo isso não está batendo com o que diz primeiramente a Constituição Federal, como muito bem colocado, e também o Código de Defesa do Consumidor e a própria Lei de Concessões em relação aqui à cortesia na prestação. Então é bastante interessante a gente notar que não é um favor, vamos dizer assim, entre aspas, é todo um conjunto normativo que levou a ANEEL a chegar nesse resultado. E acredito muito, Palomares, que caso não houvesse essa decisão, muito provavelmente seria o judiciário iria interferir nisso com demandas aí pelos estados afora, ou quem sabe uma ação a nível nacional para estar resolvendo nessa situação excepcional que estamos vivenciando. Então é muito interessante a gente também lembrar que eu tenho ouvido muito o pessoal falando, e depois dos 90 dias, né? Aí vamos já entrar logo na questão mais prática do que vai acontecer. A dívida ela permanece. Então, o que a ANEEL disse? A ANEEL, ela vedou a suspensão do fornecimento por inadimplência, né, dos imóveis urbanos, rurais, incluído de baixa renda, além de serviços, atividades consideradas essenciais, e aí tem um rol bastante interessante, né, exemplo de Instituto Médico Legal, unidades hospitalares, e destacando que isso não impede medidas de cobrança dos débitos vencidos previstas na lei, inclusive a negativação do inadimplente de cadastro do crédito. E mais, passado esse período, aí sim vai voltar a ter o corte normalmente. Então é importante que as pessoas tenham isso em mente, né, e jamais isso pode servir de um incentivo à inadimplência, muito pelo contrário, é até interessante aqueles que podem pagar, e nós recomendamos isso, que paguem, para que esse número de pessoas que realmente precisam e necessitam, deixem de pagar para poder cuidar ali do seu próprio sustento. É importante que a gente pense sempre com a boa fé e pense também no lado da companhia de energia elétrica, para que a gente tenha uma conduta razoável, busque sempre o equilíbrio, que é um dos princípios ali basilares das relações de consumo. Então, eu acho interessante esses pontos que é destacar, a questão da decisão judicial, que acredito muito, né, Palomares, se não viesse a ANEEL,
de outra forma isso iria se tornar realidade, né? Seja aí com pressão popular, com ações judiciais. Bom, vamos lá, Gabriel. O que é importante, uma mensagem que gostaria de deixar aqui bem claro nessa live é o seguinte: o inadimplemento que pode ocorrer neste prazo de 90 dias, a única coisa que vai alterar da sua vida, né, em questão com a sua energia elétrica, é que você não vai ter a suspensão desse serviço durante este prazo de 90 dias. Mas a sua dívida vai continuar. Ela vai ter atualização, ela vai ter tudo que hoje tem a dívida normalmente, ela vai ter. Só que ela vai lhe ser cobrada após esses 90 dias. Então, por que é que a ANEEL fez isso daí? Justamente pelo fato do seguinte: se você for parar de trabalhar, nós estamos trabalhando com uma perspectiva que vai ter um aumento muito grande do desemprego, infelizmente. Então, nós vamos ter que começar a pensar no pior para fazer vamos dizer assim, essas políticas. Então, se tiver um aumento do desemprego, se não tiver liquidez para pagamento de salário, se você não tiver como profissional liberal, como auferir renda, e assim sucessivamente, você vai começar a fazer sacrifícios nos seus orçamentos, no seu pagamento, nas suas obrigações. Então, vamos lá. Entre comer e pagar energia elétrica numa situação de extremada vulnerabilidade, você deixará de pagar a energia elétrica para poder comer, ok? Então, entre você pagar a energia elétrica e entre você pagar o financiamento da sua casa, muitas vezes você vai sopesar. Eu vou perder minha casa? Não, eu prefiro ficar sem energia elétrica, manter aí pelo menos minha água, que eu consigo fazer minha higienização, consigo comer, né? Mas eu não vou perder minha casa. Então, você poderia também colocar em segundo plano o pagamento da energia elétrica. O que isso daí poderia ocorrer? Você ter a supressão do fornecimento desse serviço, porque é permitido pela lei. Salvo engano, é a resolução 414 ou 404 da ANEEL, né, que trabalha a questão dessa regulação como um todo. Então, assim, essa situação não está perdoando de forma alguma o seu inadimplemento. Você vai dever. O seu nome vai poder ser incluso no cadastro de maus pagadores, tá? Quando retornar ao status de normalidade, eu gostaria que esse status de normalidade voltasse hoje. Eu estou em casa, estou com a minha família, está maravilhoso estar com meu filho, estou aproveitando de todas as formas possíveis e imagináveis esse tempo. Mas eu quero que as coisas retornem à normalidade. Não para ganhar dinheiro apenas, mas por eu poder viver livremente. Tolher a minha liberdade é a pior coisa que existe para um ser humano, né? Mas beleza. Aí veio a ANEEL e se sensibilizou com essa situação, além de ser dever dela por tudo que nós já expomos aqui. E ela colocou lá: Nicolas, muito obrigado aí, Nicolas, resolução 414, acabamos de acertar aí, 414, valeu. Nós temos aí, então, a possibilidade de não haver a suspensão, tá? Apenas e tão somente a suspensão do serviço. Significa dizer, se eu não pagar, não vai cortar, tá? Então, se eu não paguei agora, mês de abril, se eu não paguei o mês de maio, não vai cortar a minha energia elétrica. Mas isso não significa que a ANEEL, perdão, que a ANEEL não, que a empresa, aqui no caso em Mato Grosso, é a Energisa. Então, não significa que a Energisa ela vai perder o direito dela de lhe cobrar o seu inadimplemento. E essa resolução nova da ANEEL, ela trouxe uma situação que é delicada para o direito do consumidor, que muitos não se atentaram. Ela abriu a possibilidade de poder realizar a cobrança por média. Ela abriu a possibilidade aí de poder realizar a cobrança não por aquilo que é lido na sua, no seu relógio. Ela vai poder fazer por média, ela vai poder fazer uma única cobrança de uma única vez. Isso é o que está estabelecido lá. Então, lá permitiu essa resolução que as leituras possam ser feitas em intervalos diferentes ou substituídos por autoleitura em consumo médio nos últimos 12 meses. Então, parem para pensar. Se eu posso fazer uma autoleitura, se você está na sua rotina normal, vai trabalhar, vamos lá, uma rotina normal, tá? Eu sei que isso não é regra, mas vamos lá, a normalidade. Você sai 10 para as 8 da sua casa, se você, uns voltam não para almoçar, mas geralmente você retorna para sua casa às 18h30, 18h40, que é quando você vai colocar os seus aparelhos para funcionar novamente e tal.
Com essa quarentena, você está 24 horas dentro da sua casa. É óbvio que vai ter uma explosão no seu consumo. Por mais que você esteja economizando, um ponto de luz que você deixar mais aceso vai impactar no seu consumo. Imagine poder, agora, eu poder fazer uma autoleitura do consumo dos últimos 12 meses. Isso vai colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Então, ao mesmo tempo que a gente entende a necessidade de haver a continuidade da prestação desses serviços, independente do pagamento ou não, pelo menos nesse estado crítico dos 3 meses, também, sorrateiramente, ou seja, embutiram um jabutizinho ali, né, para não deixar tudo tão bom, colocaram lá a possibilidade de fazer, então, essa medida pela média, por intervalos diferentes, ou até mesmo nos 12, com a leitura dos 12 meses, o que vai impactar sobremaneira aí no valor da energia elétrica, né? Então, a gente tem que prestar bastante atenção. O Código de Defesa do Consumidor, hoje eu gravei várias aulas, tá? Gravei aula a tarde inteira hoje de Direito do Consumidor. Está disponível lá no nosso canal do YouTube, tá? Todos os dias eu vou estar subindo aula lá de Direito do Consumidor, gravei todas hoje. Então, o professor Palomares. E aí o que acontece? Lá eu deixei bem claro, o artigo 51, inciso 1º, que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, com uma cláusula nula de pleno direito. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele é lei. Lei está acima de resolução, tudo bem? Então, estando acima de resolução, quando elas conflitarem, há de prevalecer o que está no Código de Defesa do Consumidor. Então, quando retornar o status quo, quando retornar a normalidade da vida social, tem a plena certeza de que os consumidores irão buscar os seus profissionais habilitados, os advogados, para tirar as dúvidas, porque vai falar, nossa, eu pagava R$600, e agora está vindo uma cobrança de R$900, baseada nos últimos 12 meses, mas essa não é a minha realidade de consumo. Isso daí aconteceu num período de quarentena, então acabou diluindo nos 12 meses e acabou majorando as minhas contas. Como é que eu procedo? Aí nós poderemos proceder com o consumidor.gov, que é uma ferramenta fenomenal do qual a Energisa está cadastrada, ou na impossibilidade de extrajudicialmente, somente através da justiça, fazendo a relativização dessas normas e fazendo com que o consumidor pague por aquilo que efetivamente foi consumido na data consumida. Então, se eu consumir hoje R$1.000, na época dessa pandemia, eu consumi R$3.000, eu tenho que ser cobrado por esses R$3.000 em eventual inadimplemento. E não diluir, somar esses R$3.000 com o restante dos meses que eu tinha R$500 de energia, aumentando demasiadamente as minhas contas. Tá? Então, fique bem claro essa situação de proteção aí que nós temos proveniente do Código de Defesa do Consumidor. Muito bem lembrado, né? Inclusive, eu até, enquanto você falava, professor, eu tomei a liberdade aqui de colocar na tela exatamente as deliberações da ANEEL. Então, além dessa, que você bem destacou, tem também a questão de suspensão do prazo para solicitar ressarcimento por danos a equipamentos. Isso daí é bem razoável, né? Uhum. É bem razoável, embora seja outra medida aí que, de alguma forma, vai estar compensando financeiramente as concessionárias de energia elétrica. Mas é razoável porque não vai ter atendimento presencial, vai ter todo um trâmite também, uma dificuldade administrativa para essas concessionárias. Doutora Maracélia de Oliveira, minha amiga pessoal, minha sócia, grande advogada, ela está aqui perguntando o seguinte: embora não seja o assunto da live, não seria mais amplo se a exemplo do anúncio feito pelo presidente da França, liberando a cobrança de energia elétrica? Mara, o assunto é bem polêmico, né? Nós vivemos numa realidade diferente. Particularmente, eu achei bem interessante a decisão da França. Infelizmente, nós estamos anos-luz da França no que diz a transparência, né, sobretudo em relação ao que o professor Palomares já levantou, a questão dos lucros dessas empresas que não podem ser elevados. Aqui não há essa transparência. A doutora Mara contribuiu sobremaneira nas ações civis públicas contra a Energisa, em especial as dos apagões, Palomares.
e a gente sabe que a gente tem uma dificuldade de ter acesso a todo tipo de documento que se refere à Energisa, né? O contrato foi feito de forma obscura, teve uma ação civil pública do Ministério Público Federal buscando vedar o leilão, teve todo ali um jogo de cartas marcadas, então é muito difícil liberar a cobrança sem saber o impacto disso para a companhia e, sobretudo, para o governo se ele for subsidiar, né? Talvez o Brasil, não sei se aguentaria isso, mas o fato é que não há discussão política, não há sensibilidade sequer com as vidas das pessoas, porque o presidente já está aí dizendo para voltar para as ruas de uma forma bastante, como é que eu posso dizer, né? Para não falar outra coisa, né? Tem que ter cautela, né? Mas bastante precipitada, né, Palomares? Então, falta sensibilidade até com as vidas, quem diria, para liberar da cobrança. Mas, particularmente, eu acho que seria fantástico, seria uma grande demonstração de sensibilidade do governo com cidadãos pagadores de impostos. Eu vou tentar me ater na parte mais técnica, né? Óbvio que, como consumidor cidadão brasileiro, também gostaria de ter aí a possibilidade de não ter que pagar a energia elétrica durante esses 3 meses, em razão das necessidades básicas que vão vir, né? Eu estou sendo também, assim como acredito todos que estão assistindo essa live, sofrendo financeiramente com isso. O Poder Judiciário praticamente parou, então exterminou aí 95% das possibilidades de ações ajuizadas, que é o métier da nossa advocacia. A universidade praticamente, relativamente está parada também, suspendeu aí a questão presencial, então nós estamos dando aula online e tal, mas que não chega, não vou dizer que não é a mesma coisa, né, mas a gente sente aí uma certa diferenciação mesmo nessa situação. Eu não sei se vai ser mantido os empregos, se vai vir colapso total. Mas legal, tecnicamente falando, não haveria essa possibilidade, né? Até porque, como eu disse, a Energisa ela está inserida no universo capitalista, ela é uma empresa que visa lucro, é uma sociedade anônima, né? Para ela poder abrir mão, aí não iria competir a ANEEL regular essa situação. Tá? Aí competiria o quê? Os sócios com direito a voto e gestão da Energisa autorizar o perdão, ou seja, autorizar o inadimplemento e, consequentemente, não cobrar. Então ele ia falar, ó, durante esse X período, a empresa, independentemente do seu consumo, não vai lhe cobrar. Não compete ao Estado, ao governo, seja pela administração direta ou indireta, impor isso daí para a empresa. Por mais que seja um serviço essencial. O Estado, ele pode, que nem ele fez, impor uma situação do serviço essencial, né? Você vai manter esse serviço essencial independentemente do inadimplemento. Agora, se você quer cobrar ou deixar de cobrar esse inadimplemento, é algo da sua gestão interna, até pelo fato da livre iniciativa, né? Então, o Estado ele não poderia intervir aí na gestão direta da empresa, em especial na parte econômica, né? Porque nós estaríamos tendo uma agressão a um dos princípios basilares do direito econômico, estatuído lá no artigo 170 caput da Constituição Federal, que é a livre iniciativa, né? Então, a intervenção do Estado é necessária, a intervenção do Estado fez-se necessária para trazer esse equilíbrio. Eu acho que é justo e é lícito da empresa, isso que eu estudo muito e defendo muito vulneráveis, mas eu acredito que é justo e lícito a empresa, quando retornar ao status de normalidade, aqueles que se tornaram inadimplementes e que tiveram a prestação de serviço continuada, que eles honrem com o inadimplemento, que eles honrem com o pagamento. Agora, com certeza, nós teremos uma grande crise econômica, mesmo superada essa situação de quarentena, tá? E proveniente dessa grande crise econômica, haverá a necessidade de ser repensado até mesmo a forma dessa cobrança. Então, eu não paguei, ali fiquei devendo R$1.000, R$2.000, R$500, R$1.000, tanto faz, tanto que você for devendo. A empresa ela vai ter que inovar no sentido de fazer os seus recebimentos. Se vai ser parcelado, se vai ser sem entrada, se ela vai receber bens para quitação de obrigação de pagar, entendeu? Então, vai ter toda essa discussão futuramente. Mas agora, ela abrir mão dos seus recebíveis, eu acredito que o Estado poderia estar extrapolando se essa resolução viesse nesse sentido, tá? Então, tecnicamente falando, foi uma decisão acertada do governo,
governo, através da ANEEL, que é a autarquia em regime especial, e que, neste sentido, ela suspende a questão da possibilidade de cortar o fornecimento de energia, mas ela não suspende a sua obrigação de pagar, né? Então, temporariamente fica tudo suspenso, mas depois retornar ao normal você vai ter que pagar, tá? Agora, uma coisa que eu não entendi até agora de não ter acontecido, até vou jogar aqui para todo mundo, é a questão da cobrança de tributos, né? A gente sabe que a carga tributária dentro de um contrato de energia elétrica é gigantesco. Praticamente mais de 60% ou até mais daquilo que eu pago na minha conta de energia elétrica é proveniente de tributos, em especial aqui no nosso estado o ICMS. Então, uma forma que o governo teria de desonerar aí a possibilidade desse encarecimento da energia elétrica é nesses 2 ou 3 meses de quarentena, ele dá uma moratória do ICMS. E aí ele faria essa moratória do ICMS, a sua conta de energia baixaria os 60%, tá? E baixando esses 60%, o que aconteceria? Ou você ia pagar essa conta e não ia depois ter que ser cobrado lá na frente, porque ela estaria num valor razoável, né, para pagamento, para você evitar o inadimplemento, ou mesmo estando inadimplente, lá na frente o valor dela ia ser diminuto e você conseguiria honrar com essas obrigações sem maiores transtornos. Então vejo que há uma necessidade de ser orquestrado essas políticas e não de forma esparçada como está sendo feito para assim, enfim, atingir os seus objetivos. É interessante, e quando coloca, embora na pergunta não tenha ficado clara, Palomares, não tenha ficado claro isso, mas é justamente isso, na minha fala eu mencionei, para que a empresa não tenha prejuízo, até porque ela participou de um leilão, existe um contrato vigente, enfim, não teria nem essa legalidade para isso, como bem você colocou, mas seria sim possível que o governo, né, criasse formas, e aí também não de uma forma geral e impensada que trouxesse prejuízo, mas para aqueles de baixa renda, para os mais vulneráveis, realmente vulneráveis, seria interessante que o governo subsidiasse. E como muito bem colocou o Nicolas está participando ativamente aqui com a gente desde o começo, é nosso grande amigo também, preside lá a Comissão do Consumidor da OAB do Mato Grosso do Sul e também o Conselho Estadual e o Municipal de Mato Grosso do Sul. O Nicolas está falando em relação justamente à questão dos tributos. Então, seria, sim, uma forma, né, como já colocou, a questão dos tributos, porque aí o governo, seja o federal ou estadual, ele estaria ali abrindo mão temporariamente e parcialmente também, não precisa ser totalmente, mas abrindo mão, pensando na dignidade da pessoa humana e pensando em tudo isso que a gente colocou aqui, né, que é um serviço público essencial que hoje é impossível viver sem. Então, eu penso que seria bastante importante que essa discussão ela não morresse aqui em época de pandemia, que a energia está cara aqui em Rondônia e também aí no Mato Grosso, a gente tem debatido isso em conjunto. Então, eu penso que deveríamos manter essa discussão e vocês que estão assistindo são formadores de opinião, são pessoas, eu estou vendo aqui, boa parte é da área do direito, tem pessoas aqui como a Didi Fialho, que acabou de entrar também, tem mais de 50 mil seguidores lá em Ariquemes, são pessoas que movimentam a opinião e é importante lembrar dessa força da mobilização social. Né? Ao apresentar o professor Palomares, eu falei da campanha que ele idealizou a nível nacional, chamada Mero Aborrecimento Tem Valor, uma campanha que chama a atenção do judiciário em relação aos desrespeitos ao consumidor, a parte mais vulnerável da relação de consumo. E essa campanha, ela reverbera até hoje. Hoje a gente vê até meme chamado lá com a hashtag Mero Aborrecimento Tem Valor, Palomares. E eu lembro sempre de ti com bastante orgulho. Né? Ela reverbera até hoje. Então, nós somos capazes de promover essa mudança social, desde que a gente continue tocando o assunto, sensibilizando mais pessoas, compartilhando o assunto e cobrando de quem a gente elegeu. Eu estou vendo aqui, Palomares, entrou aqui a vereadora Carla Redano, ela preside a Câmara de Vereadores do município de Ariquemes, ela é esposa do deputado estadual, do Alex Redano, deputado Alex Redano. Ele imediatamente fez contato conosco quando estávamos
quando iniciou o home office, quando iniciou esse distanciamento social, e propusemos, né, ele fez o indicativo do Ministério Público Estadual solicitando o ajuizamento de uma ação em conjunto com a MPF, por conta da legitimidade, para justamente suspender os cortes nesse período. Então é importante essa movimentação, né, mobilização de todos nós, dos entes políticos também. Então, o que eu quero deixar também de mensagem para acalmar o pessoal que tem assistido aí muito, a professora Cláudia Lima Marques ensina na doutrina dela, decorrente do princípio da informação nas relações de consumo, que excesso de informação gera desinformação. Então, nós estamos vivendo um boom de muita gente colocando um monte de informação aqui na internet e a gente consumindo informações ruins, né, que não vão nos ajudar em nada. Pelo contrário, pode até gerar desinformação, pânico e caos. Então, o que eu quero deixar bem claro é que nenhum direito do consumidor foi revogado. Não existe nenhum projeto tramitando em regime de urgência para alteração e supressão de direitos do consumidor no Congresso Nacional, quiçá nos seus estados ou municípios, por interesse local. Então, todos os direitos que nós temos desde o início da década de 90 até hoje, eles estão garantidos. Estão, provavelmente, neste momento, eles estão suspensos, mas não pela suspensão da lei, e sim pela suspensão da subjetividade de cada um de nós. Eu acredito que até aqueles mais litigantes, né, aqueles que sempre estão pensando nos seus direitos, estão brigando por eles, também estão num momento de, vamos dizer assim, de susto, de letargia, de pensamento, de introspecção, antes de tomar atitudes. Quando, na realidade, o que eu quero deixar bem claro é, fiquem calmos. O direito do consumidor está aí para proteger os vulneráveis. Ele não foi revogado, não vai ser rasgado e não vai ser uma portaria, uma resolução ou algo do gênero que vai poder, de forma inconstitucional, suprimir ou ir contrariamente todas as regras do direito do consumidor. Tá? Lembrando, esse direito vem para equilibrar essas relações. Então, quanto à questão aí da Energisa, né, da energia elétrica, que a ANEEL regulou, houve apenas e tão somente a possibilidade do corte, não vou nem falar suspensão, do corte de energia elétrica aí na sua casa ou no seu negócio, tá? Então, se você não pagar a conta durante esses 3 meses, não vai haver o corte da energia elétrica na sua casa, nem no seu negócio, tá? Agora, não significa dizer que você não vai ser cobrado. Então, você pode manter aí, professor, eu vou pagar a partir do 4º mês. Então, eu não paguei 3 meses, e aí no 4º mês voltou à normalidade, eu vou pagar. Eu posso pagar o 4º mês ou eu vou ter que pagar os 3 meses que se passaram mais o 4º mês? Esses 3 meses que se passaram, eles deverão ser cobrados à parte. É proibido pela Resolução 404 e também por colocar o consumidor em desvantagem exagerada o acúmulo de cobranças, tá, de faturas pretéritas que não correspondem ao consumo real atual do consumidor. Então, daqui 4 meses, você vai pagar a fatura do 4º mês. Se você for inadimplente os 3 meses anteriores, a Energisa ou a concessionária de energia aí da sua localidade, ela vai ter que realizar a cobrança em fatura apartada do seu consumo real, tá? Então, você não precisa ficar com medo. Eles vão me cobrar tudo de uma vez só, vão cortar minha energia de qualquer forma. Não, não pode. Então, vou tentar explicar de novo de forma bem didática para não sobrar dúvidas, tá? Eu não paguei 1 mês, deu R$1.000, não paguei 2 meses, deu R$2.000, não paguei 3 meses, deu R$3.000 de inadimplemento. No 4º mês, voltou aí a normalidade. Então, eles já podem voltar a cortar a minha energia em caso de inadimplemento. Eu estou inadimplente em R$3.000. No 4º mês que voltou na normalidade, eu consumi R$1.000. Então, eu vou pagar R$1.000. Os outros R$3.000 que ficou para trás não pode vir faturado conjuntamente à minha fatura atual, tá? No 4º mês. Então, eles vão ter que fazer uma fatura à parte, uma cobrança à parte, porque se eles cobrarem na mesma fatura os 3 meses que foram inadimplidos, colocarão o consumidor totalmente em situação de extremada vulnerabilidade e ele vai ter que aí procurar um advogado habilitado para pleitear uma liminar, para fazer o depósito em juízo ou obrigar
que a concessionária de serviço elétrico aí da sua região não proceda com este abuso de direito que coloca o consumidor em extremada desvantagem. Então, a gente tem esses direitos garantidos. Como eu disse, o Código de Defesa do Consumidor nos protege nesse sentido. A Resolução 404 da ANEEL proíbe esse tipo de faturamento, está totalmente regulado lá. Então, fiquem calmos. Mas, por favor, não fomentem o inadimplemento. Honre com suas obrigações nas respectivas possibilidades, tá? Quando você tiver que fazer algum sacrifício, aí sim, se você tem a benesse de não ter a sua energia cortada, coloque ela no sacrifício em decorrente de outro serviços essenciais ou produtos essenciais que você necessite, como uma alimentação, algo do gênero. Perfeito, Palomares. E lembrando também que o judiciário ele está cada vez mais receptivo, até porque isso já vem sendo debatido, alteração no Código de Defesa do Consumidor em relação à proteção dos superendividados. Nós sabemos que a quantidade de pessoas superendividadas no país aumenta a cada dia, são dezenas de milhões de pessoas superendividadas, e então, quando se busca o judiciário para debater, para discutir uma dívida acumulada e demonstrando claramente a boa-fé, o intuito de pagar, o judiciário tem sido receptivo. É interessante a gente saber que não vai ser cobrado dessa forma, pelos argumentos que muito bem colocou o professor Palomares, e caso seja, tenham certeza de que o judiciário vai ser bem receptivo no sentido de atender aí a parte mais fraca, por saber que o superendividamento está cada vez mais presente nas famílias brasileiras, sobretudo em época totalmente atípica que nós estamos vivenciando, que é essa pandemia, essa situação que nos pegou de surpresa e está abalando todos nós, especialmente nós advogados, profissionais autônomos que somos. Vamos verificar a pergunta do Dr. Nicolas. Os outros 3, melhor opção será o parcelamento, caso fique aberto. Muito importante a sociedade buscar meios de evitar que acumule as faturas durante esse período sem pagar nada. Exatamente, o professor Paulo Mário já colocou nesse sentido. Nós somos totalmente favoráveis à boa-fé, podendo, pague. A vereadora Carla Redano, estamos aqui para fiscalizar que o direito e respeito ao consumidor, enfim, para que a população em geral seja melhor assistida e em função disso venham a ser respeitadas. Perfeito, vereadora, a gente tem acompanhado o trabalho, é uma honra tê-la aqui conosco. Acredito que o sistema todo de defesa do consumidor, do qual compõe-se as DECONs, delegacia, né, especializada em defesa do consumidor, os PROCONs, a questão das associações sem fins lucrativos de defesa ao consumidor e, entre outros, né, todas essas entidades e órgãos que defendem o consumidor vão ter que ficar bem em cima dessa prestação de serviço, porque, sem sombras de dúvidas, ocorrerão esses abusos de direito. Né? Porque mesmo sem situações excepcionais, eles diuturnamente ocorrem, então agora com essa situação, podem ter certeza, por mais que a gente fale aqui, gente, pague a conta de energia, não deixe estourar, pela cultura, nós vamos ter uma grande massa não pagante. Tá? E essa grande massa não pagante pode depois sofrer abuso de direito. Qual é o abuso de direito? A concessionária querer cobrar tudo de uma vez só quando do retorno da normalidade, embutindo esses valores inadimplidos na fatura do real consumo do consumidor no momento. Então, se isso daí acontecer, os órgãos de fiscalização têm que ser bem atuantes. O MPCOM, em especial, nos seus respectivos estados, né, entrando com as ACPs, se necessário for, pleiteando indenizações coletivas contra esses abusos de direitos, e também, obviamente, o próprio consumidor pleiteando aí suas liminares perante o Poder Judiciário para evitar mais, vamos dizer assim, mais prejuízos ainda decorrente dessa situação pandêmica que nós estamos vivenciando, né? E quanto à questão, para a gente caminhar para o final, está acabando já, que a nossa hora passa muito rápido a live, na questão da suspensão aí que o Tomasetti frisou, quanto à situação de você queimar um produto, né, entre outras coisas, imaginemos que o Tomasetti começou essa live falando que aí a energia elétrica cai bastando um cachorro urinar no poste. Então, o que pode acontecer?
Independentemente da situação, imaginemos que foram 2 cachorros urinando no poste. Aí é mais grave. E aí queimou a geladeira. Olha só essa situação. Queimou a sua geladeira. Tá? E a pessoa só tem essa geladeira, ela está numa situação econômica de vulnerabilidade extremada. E aí, como vai fazer? A Energisa não vai se responsabilizar por essa geladeira ter queimado? Ela vai ter que se responsabilizar sim. Então eu vejo que essa situação aí de suspender os prazos para solicitar os ressarcimentos por danos em equipamentos, ela pode sim ser relativizada com uma medida judicial, tá? Eu acredito que ela pode sim ser relativizada com uma medida judicial, dependendo sim dos aparelhos que forem queimados ou inutilizados decorrente da falha na prestação de serviço da Energisa, tá? Então eu acredito que isso aí pode ser sim facilmente revertido na justiça. Bom, exatamente. Eu penso que seria interessante a gente abrir, ver se alguém mais tem alguma dúvida, quer levantar mais algum questionamento, ou se a gente já caminha aí para... Eu acho bom a gente caminhar para o final, porque a live ela cai, né? A gente tem mais 4 minutinhos, ela cai, porque ela dura só 1 hora. Então já está dando já. Tá. Ok? Então, assim, eu quero agradecer o convite aí desse monstro advogado, que é o Dr. Tomasetti, que tomou a frente numa batalha insana e muitas vezes injusta até, pelo nosso pequenino tamanho, contra essa gigante que é a Energisa, né? Que é conhecedor ímpar dos direitos dos consumidores, em especial também aí na questão da energia elétrica. Espero ter colaborado com todos que participaram aqui dessa live, com um pouquinho de conhecimento que a gente tem nessa área. E, de novo, friso aqui um convite especial para você que quer saber de direito tributário, direito administrativo, direito do consumidor, responsabilidade civil, contratos, juizado especial, tutela provisória. Eu estou lançando diariamente aulas gratuitas no meu canal lá no YouTube, Professor Palomares. Então, se você quiser se manter atualizado com essas matérias de forma gratuita, todos os dias tem aula nova lá no canal, Professor Palomares no YouTube. Valeu, Tomasetti. Obrigado a todos pelo carinho e pela audiência. Valeu, eu que agradeço, Palomares. Uma satisfação muito grande estar dividindo aí o espaço, esse bate-papo, né, com pessoas, inclusive boa parte são amigos nossos. Então, agradeço imensamente você estar aqui conosco. Palomares, admiro muito o seu trabalho, né? Então, para quem entrou depois da apresentação, Palomares foi quem propiciou aí a união de pessoas que atuam em prol da defesa do consumidor a nível nacional, né? Estimulando encontros, e até hoje a gente mantém um grupo muito forte e unido, onde a gente debate com bastante rapidez quando as medidas surgem, né, Palomares? A gente debate tudo isso e a gente procura aplicar de uma forma bem equilibrada o que a gente vem estudando e acompanhando. Recomendo o canal dele. O Palomares é um estudioso aí, uma pessoa extremamente capaz, um estudioso, tem uma didática fantástica, então os vídeos dele são bem interessantes. E quero agradecer a cada um de vocês que participaram. Um grande beijo aí para a Mara, do Ronaldo, Nicolas, o Gila do Acre, a vereadora Carla Redano, né, a Renata Balena de Goiás, também nossa parceira aí de defesa do consumidor, a advogada Érica Weirich, nossa amiga. Está aqui uma galera enorme, um monte de alunos do professor Palomares também entraram, discutiram. Agradecer a todos vocês, é uma satisfação muito grande, né, ter batido esse papo aí com vocês, e estaremos tratando nos próximos dias aí outros assuntos também. Quando o Palomares for fazer algum material, nós vamos estar replicando, e vamos em frente, gente, vamos seguir sempre unidos. Eu gosto de fazer essa mobilização, Palomares, para que o pessoal entenda que nós podemos transformar a sociedade mobilizando e cobrando, né, das autoridades. Valeu, um grande abraço a todos, um excelente resto de dia aí, tudo de bom. Um grande abraço. Valeu. Um abração, valeu. Tchau, pessoal.